comigo agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por tua santa palavra, Pai querido, que acabou de ser lida. Que esta palavra, Senhor, possa produzir, ó Pai, o resultado para o qual ela foi determinada. Que o Senhor possa tocar nas mentes, nos corações, que o Senhor possa abençoar todas as vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós te bendizemos. Amém. E graças a Deus. Podemos acertar, meus irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Paulo, o escolhido do Senhor. Meus irmãos, para introduzir esta palavra, eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34 diz assim, ó: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O chamado de Jesus para as pessoas não era baseado em promessas, mas era baseado na verdade. Preste atenção numa coisa: quando alguém se candidata para uma vaga de emprego, ela precisa preencher os requisitos daquela vaga. Por exemplo, se eu quiser trabalhar como eletricista, eu vou precisar ter um curso de elétrica, eu vou precisar provar que eu entendo daquilo para que eu seja contratado. Eu não posso chegar lá sem entender nada de eletricidade e conseguir uma vaga de eletricista. Eu não vou conseguir, porque eu não tenho qualificação para aquilo. Na presença de Deus não funciona dessa forma. O que é que Deus faz? Deus, ele chama as pessoas para que elas possam estar na sua presença, e quando as pessoas dizem sim, quando as pessoas vêm
capacita aqueles que são escolhidos por Ele. Você não precisa ter os pré-requisitos para estar com Deus. Você não precisa ser formado em alguma coisa, estar preparado para aquilo. Mas o que você precisa é ser humilde na presença de Deus. O que você precisa é ser um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa disposta a fazer a vontade de Deus. Então, esta chamada para um emprego é para todos. Não precisa ter qualificação prévia, não precisa ter curso, não precisa ter experiência. Está aí, ó. Abre-se vagas. E não tem também um número limitado de vagas, não. É para o número de pessoas que quiserem. Então, o Senhor veio e abriu as vagas para que as pessoas pudessem ir após Ele. Só que Ele disse claramente para a multidão e para os discípulos: se alguém quiser vir após mim. A condição aqui é o querer, é a vontade. Você precisa ter vontade. Você precisa querer estar na presença de Deus. Você precisa querer estar com Deus. Não é algo imposto, não é algo obrigatório. Então, a pessoa, ela quer e ela segue, sem pré-requisitos. O próprio Espírito de Deus ministra sobre a sua vida e vai te capacitando e vai fazendo de você uma pessoa melhor e vai te transformando através da leitura da palavra, através da oração, através da consagração. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você está na presença do Senhor, mais o Senhor vai trabalhando na tua vida. Nós não somos pessoas acabadas, mas nós estamos em processo. Nós estamos a cada dia crescendo, nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando. E esse Espírito de Deus é que vai dando essa capacidade para o salvo. Esse Espírito de Deus que vai dando essa capacidade para o escolhido. Só que dentro desse processo, você já está sabendo que vai ser assim, ó. Tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Todos os dias nós temos que fazer isso. Agora, nós vamos ver a diferença. Porque quando você é chamado por Deus, quando você é escolhido por Deus, a parte dele é ter colocado a vaga para você. Entende? O Senhor te deu a vaga. Agora você tem que ver qual é a sua parte, qual é a minha parte, qual é a nossa parte nessa história. Então, nós vamos ler também lá em Lucas 18, 22. Lucas capítulo 18, versículo 22. Lucas 18, 22 diz assim, ó. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Essa passagem aqui é a passagem do jovem rico, que vocês conhecem. Esse jovem se aproximou de Jesus perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, para herdar a salvação. O Senhor diz para ele: guarda os mandamentos. E ele diz: tenho guardado desde que sou uma criança, desde que sou adolescente, desde a minha juventude. Eu conheço esses mandamentos, porque era obrigação do pai e da mãe dos judeus ensinarem os mandamentos, ensinarem a Torá, a lei de Moisés, para os seus filhos. Então aquelas pessoas eram conhecedoras da palavra. O Senhor Jesus disse para ele: olha, está te faltando uma coisa. E é aí que entrou o problema. Veja bem, o homem procurou Jesus, ouviu falar de Jesus, Jesus o recebeu, ele disse assim: olha, tem uma vaga para você aqui, tem uma vaga aberta para você. Mas Jesus falou para ele que para que ele pudesse preencher a vaga de discípulo, talvez até de apóstolo, e segui-lo, ele tinha que praticar algo. Ele falou assim: ó, vai, vende tudo que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Além da vida eterna, o Senhor Jesus disse para
você vai ter um tesouro no céu. Você vai ter uma grande recompensa no céu. Se você fizer o que eu estou te falando, venda tudo que você tem, entrega para os pobres e me segue. Mas aquele homem não quis. Porque a Bíblia diz aqui que ele era muito rico. Então ele achou o seguinte: eu não quero entregar aquilo que eu tenho aqui na terra, porque eu quero ficar com o que eu tenho aqui na terra. Preste atenção, a vaga estava aberta, aquele homem poderia preencher a vaga. O Senhor Jesus disse para ele: olha, faça o que eu estou te falando, vem e segue-me, você vai ter salvação e tesouro do céu, ainda vai ser meu discípulo. Você não quer? Não quis, ele foi embora. Veja bem, o chamado é para todos, a vaga é para todos, mas existem aqueles que não querem, que conscientemente vão desistir do chamado de Jesus. Porque preste atenção, se você fosse chamado naquela época como discípulo de Jesus, o que você ia fazer? Não ia ter culto com instrumento, não. Ar-condicionado, microfone, nada disso. Você ia andar atrás de um homem sem aparentemente nenhum tipo de conforto, e você tinha que ir atrás dele onde ele fosse. Se ele subisse no monte, você tinha que subir. Se ele descesse para o mar, você tinha que descer. Se ele entrasse para dentro de uma casa, você tinha que entrar, você tinha que seguir ele. Sabe o que Jesus fazia? Ele falava o dia inteiro e ele orava. E chamava o pessoal para orar. E falava: gente, é oração, é palavra. Jesus abençoava o povo, abençoava, curava o povo, curava, fazia milagre, fazia. Mas para quem andava junto com ele, tinha que ouvir aquela mesma coisa várias vezes. Quantas vezes vocês acham que os discípulos ouviram a mesma coisa? Várias vezes. Porque a mensagem de Jesus, em cada cidade, ele voltava e repetia a palavra. Ele voltava e pregava de novo. A maioria das pessoas dos dias de hoje não iriam conseguir seguir Jesus. Por quê? Porque tem horário de trabalho, tem horário de faculdade, de escola, tem horário das coisas dentro de casa, então não ia dar. Seguir Jesus seria muito complicado hoje, porque a pessoa teria que abandonar a faculdade, a pessoa teria que abandonar o trabalho, a pessoa teria que abandonar a família, teria que fazer tudo isso se fosse naquela época. Nós estamos vivendo numa outra época. Mas o que eu quero te dizer é que aquele homem que disse não, ele pesou, ele falou assim: bom, peraí, isso aí não vai dar para mim não. Por quê? Eu não quero viver uma vida solitária, eu não quero viver uma vida pobre, só comendo e trocando de roupa, toma banho, troca de roupa, vai, sem ganhar nada, sem nenhum lucro. Não, isso aí não era para mim não. E ele disse não e foi embora, porque ele tinha muitas propriedades. Ele sabia o que Jesus tinha proposto para ele, ele tinha plena consciência, mas ele disse assim: ó, eu não quero seguir a Jesus, eu vou embora. Ele foi embora e não seguiu a Jesus. Nos dias de hoje, não é como naquela época, mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer que não depende de incentivo externo. Porque veja bem, se para você servir a Deus você precisa de um incentivo externo, então tem alguma coisa errada. Porque presta atenção, seguir a Deus, irmão, é você e o Senhor Jesus. Porque todos os dias você é convidado a ser o templo de Deus. Então na sua vida precisa ter louvor, na sua vida precisa ter palavra, na sua vida precisa ter oração, na sua vida precisa ter um culto racional a Deus, porque você cultua a Deus em todos os momentos da sua vida. Assim como os discípulos que tinham que andar com Jesus fisicamente, você também, eu, todos nós que dizemos que somos cristãos, temos que andar com Jesus todo dia. Jesus tem que estar com você quando você estiver escovando os seus dentes. Jesus tem que estar com você quando você sair para o seu trabalho. Jesus precisa estar com você no seu dia de trabalho. O Senhor Jesus precisa estar com você quando você estiver reclamando do seu trabalho, porque você é o templo em que habita o Espírito Santo de Deus. Você é a casa de Deus.
Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, ele só pode durar 1 hora. É determinação da Secretaria, só pode durar 1 hora. Mas o meu culto não dura só 1 hora. O meu culto dura enquanto eu estou acordado. Enquanto eu estiver com a minha consciência viva, eu estou cultuando a Deus. Porque tudo que você faz, irmão, é para a glória de Deus. Tudo que você faz, irmão, é para a glória de Deus. Então o chamado de Deus é para isso assim, ó. Olha, você quer ter Jesus do seu lado 24 horas? Então, se você entendeu isso, você foi chamado por Jesus. Agora, se você não entendeu isso, irmão, aí fica difícil. Porque a mensagem não vai prestar para você, o culto não vai estar bom, as coisas têm que melhorar, a temperatura não está agradável, o sapato está apertando, está dando uma dor aqui nas costas, está dando um comichão no pé, tudo vai ser complicado. Porque, irmãos, aquele homem pensou e falou: eu não vou ficar andando, eu vou ficar com o pé inchado se eu for atrás desse homem. Esse homem anda demais, eu vou ficar no meu conforto na minha casa, vou ficar com a minha vida. Então aquele homem escolheu a sua vida. Agora preste atenção na escolha que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo, se ele quisesse dizer não, ele poderia dizer não. O jovem rico também poderia ter dito sim, mas ele preferiu ir embora. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida estabilizada. O apóstolo Paulo era reconhecido na sociedade. Ele era um homem que falava vários idiomas. Ele era uma pessoa letrada, uma pessoa estudada. Tanto é que quando ele estava discursando numa corte, foi dito a ele as muitas letras que fazem delirar. Porque ele era um intelectual. Ele era uma pessoa de conhecimento profundo. Se fosse hoje, vamos dizer que ele seria um professor universitário, um homem com pós-doutorado, uma pessoa que tinha conhecimento. Presta atenção, quando ele ouviu o Senhor Jesus falar com ele, quando ele viu o resplendor de luz, quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele falou: sim, Senhor, eu quero seguir o teu chamado. Quando o Senhor fala com Ananias, que foi a leitura que nós fizemos, o que mais me chama a atenção é essa palavra. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O apóstolo Paulo não andou com Jesus nos 3 anos e meio de ministério que ele teve. O apóstolo Paulo não teve a mesma experiência que Pedro, que João. Nós não temos a mesma experiência que Paulo, não temos a mesma experiência que os apóstolos. A experiência de Paulo foi uma, dos apóstolos foi outra, e a nossa é outra. Mas uma coisa, irmão, eu posso te garantir: você é um escolhido de Deus para levar o nome do Senhor. Você é uma escolhida de Deus para levar o nome do Senhor. Esta palavra, ela vem ecoando, olha, há muito tempo. Há muito tempo essa palavra vem ecoando. Preste atenção. O mesmo chamado, o mesmo Jesus que falou com o jovem rico, foi o mesmo Jesus que falou com Paulo, e é o mesmo Jesus que falou comigo, e é o mesmo Jesus que fala com você. Presta atenção, irmãos. Esquece, não é o pastor. Você entende isso? Não é a denominação evangélica, é o Senhor Jesus que trabalha na tua vida pelo seu Espírito. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus que faz isso em nós. Porque não, quem é escolhido, ele tem uma certeza da presença de Jesus na vida dele constante. Ele não tem dúvida que ele faz parte dos escolhidos de Deus, que ele está no meio dos escolhidos de Deus. Ele já está resolvido, ele já está determinado. Tudo na vida dele já está encaixado, porque ele sabe quem ele é, de onde ele veio de Deus. O que ele está fazendo aqui? Está
se vê como escolhido de Deus, entenda, esta não é uma obra de uma hora de culto, é uma obra eterna que o Senhor fez na sua vida. Porque você passa tempo com o Senhor Jesus, é toda hora, é todo dia, é em todo momento da sua vida. Não é só no encontro que nós temos aqui, não é só no momento de congregar, mas é também no momento particular, no momento pessoal. O que faz toda a diferença na vida de uma pessoa é a consciência que ela tem de que ela é uma escolhida de Deus. Ananias, sabe o que ele falou de Paulo? Ele disse assim, Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui vem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o nome. Ananias, ele tinha um conceito diferente de Paulo, mas o Senhor Deus falou com ele: não, isso que você ouve dele não é verdade, não é isso que ele é um vaso escolhido para mim. Irmãos, o Senhor está falando isso. Você não é o que as pessoas estão falando, você é um vaso escolhido de Deus. Você foi uma pessoa separada por Deus, consagrada por Deus para fazer a vontade de Deus. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo agora, você poderia estar fazendo qualquer coisa diferente, mas por que você está aqui nesta noite? Por que os irmãos que estão em casa estão ali parados, acompanhando este culto? É porque cada um de nós, irmãos, ouvimos o chamado de Deus e dizemos: Senhor, eis-nos aqui para cumprirmos o teu propósito e fazermos a tua vontade. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento